Bom dia, professor Lucilo Macedo, dia 19 de novembro do ano de 2020, turmas do quarto A e B, período matutino, da Faculdade FACIP Cuiabá. Então vamos começar, vamos só pegar uma retomada, fazer uma retomada da aula passada, para que isso fique bem claro na nossa mente. Na aula passada nós vimos o crime de apropriação indébita, né? Importante entender que este crime de apropriação indébita, o dolo, a vontade, né? Ela surge depois que o agente tem a posse, né? Vimos a apropriação indébita previdenciária, a apropriação indébita de coisa achada, vindo ao seu poder, né? Por erro, por caso fortuito, enfim, força maior. E aí, o estelionato do artigo 171 do Código Penal, onde o agente ele utiliza de artifício ardiloso, de artifício ardil para induzir ou manter alguém em erro, né? O que é importante do artigo 171 do Código Penal, lá do estelionato, se vocês me acompanharem, o artigo 171 do Código Penal, ele diz assim, ó, onde requer aqui, né, o meio fraudulento, o engodo, diz assim o 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, e é importante entender que no crime de estelionato, o dolo, a vontade, ela surge antes da obtenção da coisa. Enquanto na apropriação indébita eu já estou com a coisa em meu poder e passo a agir como se fosse dono, no crime de estelionato, este dolo, esta vontade, ela surge antes que eu possa, então, antes que eu obtenha a coisa, né? São várias hipóteses de estelionato. A tentativa no crime de estelionato é perfeitamente possível, quando por circunstâncias alheias à vontade do agente ele não consuma o ato. O que é importante aqui no crime de estelionato, que vocês devem sempre observar? Neste crime de estelionato, onde então é necessário então essa utilização de artifício ardil para induzir ou manter alguém em erro, ele traz várias possibilidades do crime de estelionato. Então ele traz lá alienação ou oneração fraudulenta, né? Ele começa no inciso de número 1 e vai até o inciso de número 6. E ele começa então trazendo as hipóteses para a ocorrência do crime de estelionato. Então, quem vende permuta ou dá em pagamento ou em locação coisa ou em garantia, né? Ou coisa alheia como própria. Então, uma coisa que não é minha, eu dou em garantia. Isso é estelionato. Outra, alienação ou oneração fraudulenta. O que é isso? Né? É você vender, por exemplo, ou permutar, ou dar em pagamento, né? Ou em garantia, uma coisa que tem ônus, ou que está sobre o efeito litigioso, ou seja, ainda está sendo discutido, ou um imóvel que você prometeu ao terceiro mediante o pagamento de prestações e você silencia sobre qualquer dessas circunstâncias. Então você vende, por exemplo, um carro financiado, uma casa financiada, enfim, né? E você, esse imóvel, ele tem parcelas, ele tem prestações e você não informa que essas prestações existem. Isso é crime de estelionato. Você utiliza isso para poder induzir ou manter terceira pessoa em erro, né? Que mais? Temos ainda a questão da fraude na entrega da coisa, ou seja, quem defrauda a substância, a qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Por exemplo, você encomenda então, você paga por um determinado produto, um aparelho de telefone celular, vamos dar um exemplo, pagou por este aparelho de telefone celular, e na verdade a pessoa quando te entrega, ela lhe entrega um outro aparelho, que não foi aquele que você pagou. Ou ela lhe entrega uma outra coisa. Em algumas situações eu já vi você comprar produtos e a pessoa entregar numa caixa uma pedra. Isso é estelionato, né? Isso é induzir ou manter alguém em erro. Isso é artifício ardiloso, né? Que mais? Também configura aqui, é importante entender, a questão para receber valor de seguro. Isso está no inciso de número 5. Quem destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa
o próprio corpo ou a saúde para agravar as consequências da lesão ou da doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Aqui temos um exemplo muito claro. A pessoa que simula a sua própria morte, a pessoa que tem um veículo, esse veículo é segurado, a pessoa então esconde esse veículo, a pessoa vende este veículo e alega que este veículo foi produto de furto ou de roubo para receber o valor de seguro. A pessoa, por exemplo, que agrava as consequências das lesões no seu próprio corpo, no seu próprio organismo, também para receber o valor de seguro. Tivemos um caso que um camarada simulou não, ele mergulhou numa prancha e cortou o próprio braço para simular um acidente de trabalho. Posteriormente descobriram, além de ficar sem o braço e não receber o valor do seguro, ainda respondeu por um crime de estelionato, aqui segundo a previsão do inciso de número 5. E o número 6 é o mais polêmico, que envolve aí a emissão de cheque, né? Diz lá o inciso de número 6, diz assim: fraude no pagamento por meio de cheque. Quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Ou seja, né, a pessoa então emite um cheque e esse cheque acaba sendo devolvido porque não tem fundos. Da forma como está o inciso de número 6, isso seria estelionato. E é mesmo. Só que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, elas trazem algumas situações. Por exemplo, se você demonstrar que houve um descontrole financeiro em suas contas, você esperava determinados valores depositados na sua conta, eles não aconteceram, por isso voltou o cheque, isso é justificado. Um cheque pós-datado, por exemplo, também não configura o crime de estelionato. Então, se você colocar um cheque lá, bom para tal, não configura, porque tem que ser aqui o pagamento à vista, né? Outra coisa, é sustar o pagamento do cheque. Vamos entender bem. Professor, o cara não me entregou, o camarada não me entregou o meu produto. Eu fui lá e sustei o cheque por desacordo comercial. Eu cometi algum crime? Não, realmente houve um desacordo comercial. E como houve um desacordo comercial, você pode sustar esse cheque e não há que se falar em responsabilização criminal por parte aqui do agente. Tá? Outra coisa, o parágrafo 3º do estelionato, ele traz uma causa de aumento, né? Ele traz uma causa de aumento quando a lesão for praticada contra entes públicos, né? Então, é uma causa de aumento lá do parágrafo 3º, quando é praticado contra a entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou de beneficência, né? Isso está de acordo com a súmula 24 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Isso é o crime de estelionato que nós começamos na aula passada, precisávamos concluir. Por quê? Porque agora verificaremos o crime do artigo 180 do Código Penal. E o artigo 180 do Código Penal, ele é chamado de receptação. Ou seja, colegas, vamos conversar aqui bastante sobre isso. O crime de receptação, ele presume um crime anterior. Então, eu posso dizer para os colegas aqui sem medo, que eu só tenho crimes de furtos, de roubos, porque existe um destinatário. Então, só tem crime de furto de motocicleta, por exemplo, porque eu tenho um destinatário que vai comprar as peças daquela motocicleta produto do crime. Eu só tenho furto de telefone celular porque eu tenho um destinatário em que essa pessoa vai vender esse telefone celular. Então, esta pessoa que adquire este produto, sabendo que ele é produto de crime anterior, ele responde também. Ele responde por este crime. Vamos analisar. O artigo 180, receptação, então, ele traz assim. Depois, como eu disse a vocês na aula da semana passada, essa semana, que no máximo até final de semana eu já envio para vocês todo o material compilado com os conteúdos para que vocês tenham acesso, tá? O artigo 180, ele traz algumas classificações da doutrina. A doutrina classifica a receptação de várias formas. Então vamos começar o nosso estudo no artigo 180. O que é a receptação? Diz assim o artigo 180 do Código Penal. Você vai perceber que ele tem vários tipos penais.
vários núcleos, né? E os colegas se recordam que quando eu tenho vários tipos penais, vários núcleos do tipo, né? Olha quantos tem aqui: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir, mais um tipo penal, para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, a mesma pena do crime de furto. A doutrina, então, traz que quando um crime tem vários tipos penais, ele é classificado como crime de ação múltipla, né? Crime de ação múltipla, ou tipo penal alternativo, ou tipo penal misto, né? Ele tem vários tipos penais, qualquer um que você realizar, o crime estará, né, consumado, o crime estará realizado, tá bom? Bom, esse artigo 180 do Código Penal, ele se divide pela doutrina em duas partes, tá? Ele se divide pela doutrina em duas partes. Vamos lá então. O artigo 180, primeira parte, ou seja, olha lá, até 180, primeira parte. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Esta primeira parte do caput é chamada então de receptação própria. O 180 inteiro é chamado pela doutrina de receptação simples. Receptação simples, tá? Essa primeira parte do artigo 180, então a receptação simples se divide em duas, se subdivide em duas. A primeira simples, que é a figura do 180 em sua primeira parte. Tudo bem? A segunda parte do caput do artigo 180, ou seja, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, essa segunda parte do artigo 180, ela é classificada como receptação imprópria. Receptação imprópria, né? O que é essa receptação imprópria? É justamente quando você influir para que terceira pessoa, essa terceira pessoa de boa fé, ela adquira, receba ou mesmo oculte esta coisa. Isso é a chamada receptação imprópria, tá bom? Vamos mais um pouquinho, ainda na receptação. Professor, então, na verdade, o crime de receptação é interessante que ele presume um crime anterior, isso mesmo. Então, ele é um crime conhecido como crime acessório. O crime de receptação, ele é um crime acessório, porque ele presume um crime anterior. Agora, tome um pouquinho de cuidado. Eu que pratiquei o crime anterior e não necessita certamente estar elencado somente nos crimes contra o patrimônio. Pode ser um crime contra a administração pública, peculato 312. Se eu cometi o crime e eu vendi, então eu pratiquei o furto daquele telefone celular e eu vendi para quem compra esse telefone, produto de crime. Eu respondo pelo furto e pela receptação? Não, eu respondo só pelo furto. A pessoa que adquiriu o produto de crime responde pela receptação. Tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês. Eu sei que é bem lógico, mas eu preciso deixar bem claro para vocês. Vamos então agora ao parágrafo 1º do artigo 180, classificado pela doutrina como receptação qualificada. O que é essa receptação qualificada? Acompanhem comigo. Vai ser uma elevação da pena em seu mínimo e em seu máximo, por isso qualificada. 180, parágrafo 1º, ele diz assim: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar esse produto em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.
Então, nesse primeiro momento, a pena passa, então, de 1 a 4 para 3 a 8 por ser modalidade qualificada. É importante que agora eu passo a ter uma atividade comercial ou industrial. Então, eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo muito claro. Compra de peças usadas. Ferro velho, por exemplo. Então, eu posso perfeitamente praticar este crime durante o exercício da minha atividade comercial ou industrial. Agora, só que, professor, muitas pessoas fazem esse trabalho aqui de forma informal, no fundo da sua casa. E aí, eu também entendo como receptação qualificada? Entende sim, porque o parágrafo 2º, ele traz uma equiparação do que seja atividade comercial. Olha lá comigo o parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então, se eu realizo isso na minha residência ou é irregular, eu não estou cadastrado na junta comercial, não estou inscrito na junta comercial, não tenho CNPJ, a modalidade qualificada acontece da mesma forma. Porque o parágrafo 2º ele traz uma equiparação, tá? Isso é o que nós conhecemos como receptação qualificada. Continuamos ainda pela doutrina em reconhecer a figura do artigo 180, parágrafo 3º, como sendo uma modalidade de receptação culposa. Então, a doutrina reconhece, classifica, peço a vocês que me acompanhem por gentileza e anotem essa informação. A doutrina reconhece, então, o parágrafo 3º como sendo receptação culposa. Lembrando aos colegas que quando eu falo receptação culposa, né, toda vez que eu encontro culpa, a tentativa não encosta. Então, a modalidade culposa não permite, não atrai, não traz essa possibilidade do reconhecimento da tentativa. Aquela tentativa lá do artigo 14, inciso 2, que é uma diminuição de pena de 1 a 2/3, quando o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consumou o ato. Então, o que traz a receptação culposa do 180, parágrafo 3º, acompanhem comigo. Diz assim: adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e preço ou pela condição de quem a oferece deve presumir ter sido obtida por meio criminoso. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa ou ambas as penas. Nossa, professor, a pena da culposa é bem menor. Pois é, na verdade, eu não sabia que ela era produto de crime. Mas, poxa vida, eu não posso pagar por este telefone celular aqui, ó, a quantia de R$ 50. Eu sei que ele vale mais. Então, essa desproporção entre o valor que você está pagando, né, e o valor da coisa no mercado, se ficar comprovado que ela era produto de crime, você responde não pela modalidade dolosa, mas por uma modalidade culposa. Então ele traz justamente isso, a desproporção entre o valor e o preço. Ah, mas eu não sabia que... O fato de eu não sabia que era produto de crime anterior não faz com que você não tenha a responsabilização criminal. Porém, o parágrafo 4º, ele traz a seguinte situação: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Eu terei uma condenação, eu terei uma responsabilização pelo crime de receptação, mesmo que eu não consiga identificar quem foi o autor do crime anterior. Mesmo que ele tenha sido absolvido, mas que se consiga comprovar que existia um crime anterior. Não importa. Né? Então, na verdade, mesmo assim, um crime estará. Então, a pessoa que supostamente teria vendido foi absolvida, mas ficou comprovado que aquela coisa foi produto de furto ou de roubo, ou de estelionato, ou de extorsão. Não importa, o crime estará configurado. Tá ok? Maravilha? Vamos mais. O 180, parágrafo 5º, o 180, parágrafo 5º, ele traz, então, uma modalidade, o 180, parágrafo 5º, ele traz uma modalidade de perdão judicial
e depois uma forma privilegiada. Então, o 180, parágrafo 5º, ele traz uma modalidade, primeiro, perdão judicial, depois uma modalidade privilegiada segundo a doutrina. Vamos entender então a figura do 180, parágrafo 5º, primeira parte. 180, parágrafo 5º, primeira parte, é uma hipótese de perdão judicial. Vamos então? Nas hipóteses do parágrafo 3º do 180, quais são as hipóteses do parágrafo 3º do artigo 180? Hipótese de receptação culposa. Nas hipóteses, então, de receptação culposa, se o criminoso é primário. Professor, o que é primário? Toda vez que eu falo o que é primário, eu preciso obrigatoriamente ter na minha cabeça os artigos 63 e 64 do Código Penal, que eu passo a entender com vocês agora. Só lembrando 63 e 64. 63 primeiro. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Lembrando ainda que após o cumprimento integral da pena, pelo prazo de 5 anos, se ele cometeu um novo crime, ele será considerado reincidente. Então, no primeiro momento, ele vai trazer uma hipótese de perdão judicial lá no 180, parágrafo 5º. Então, se o criminoso for primário, pode o juiz, não é deve, é subjetivo, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Atenção, ele só pode deixar de aplicar a pena se for na hipótese do 180, parágrafo 3º, receptação culposa. Tudo bem? Tranquilos? Ok. Vamos mais um pouquinho então. Segunda parte do artigo 180, parágrafo 5º, ele é reconhecido pela doutrina como sendo a receptação privilegiada. O que é a receptação privilegiada? Vamos à segunda parte do artigo 180, parágrafo 5º. Na receptação dolosa, agora vamos tirar o parágrafo 3º, reconhecer as demais. Na receptação dolosa, aplica-se o dispositivo do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Professor, me lembra este artigo 155, parágrafo 2º, em que o legislador não escreveu aqui, ninguém sabe por qual motivo? Eu lembro sim. Se o agente for primário e de bons antecedentes, e a coisa for de pequeno valor, no caso aqui, a coisa produto da receptação for de pequeno valor, o juiz terá 3 possibilidades. Primeira, substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. Segunda, diminuir a pena de 1 a 2/3. Terceira, aplicar somente a pena de multa. Isso é o que está lá no 155, parágrafo 2º, que lá é furto privilegiado, aqui também eu tenho a receptação privilegiada. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha? Tá bom, então. Vamos prosseguir. No parágrafo 6º, eu tenho uma causa de aumento. Eu tenho uma receptação majorada, ou uma receptação com causa de aumento. E essa receptação majorada, obviamente, ela vai trazer a aplicação de uma pena em dobro. Diz assim: tratando-se de bens em instalações do patrimônio da União, estados, municípios, empresas de concessionária de serviços públicos ou sociedades de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo será aplicada em dobro. Ou seja, se eu estou falando que é somente a pena do caput deste artigo, eu estou dizendo obrigatoriamente que a figura do parágrafo 6º do artigo 180 somente será aplicado nas modalidades do caput, ou seja, nas modalidades da receptação simples. Tudo bem? Tranquilos? No ano de 2016, houve o acréscimo, né, do que nós chamamos da receptação de animal. Então, a figura do artigo 180A foi a figura da receptação de animais. Então, diz assim, ó, 180A.
adquirir, receber, transportar ou conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Então, o açougue, por exemplo, que compra boi, né, não sabendo da origem lícita, ele pode perfeitamente ser responsabilizado aqui se aquele boi foi produto de crime anterior. Ou seja, logicamente, é uma responsabilização também, é uma modalidade qualificada, porque a pena ela não é de 1 a 4 anos, e essa pena é de 2 a 5 anos, além da multa. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Maravilha? Tá. Agora, eu preciso entender com vocês uma coisinha. Do artigo 181 ao artigo 183, e eu peço aos colegas que estão com o Código Penal aí, anotem ali no artigo 181, coloque lá um título a lápis, a caneta, como você quiser. Escreva escusas absolutória, né? Escreva escusas absolutórias. Escusas absolutórias. O que são essas escusas absolutórias? São situações envolvendo os crimes contra o patrimônio que nós estudamos. Envolvendo os crimes contra o patrimônio, em que o juiz pode não aplicar a pena, ou seja, existem situações em que vai acontecer uma isenção de pena. Então, eu estou falando nos crimes contra o patrimônio. Então, vamos começar do 181 ao 183. Eu tenho, então, as chamadas escusas absolutórias. Vamos a elas? 181. É isento de pena quem comete o crime quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Eu estou falando qual título? Eu estou falando títulos dos crimes contra o patrimônio, do 155 ao 180, do furto até a receptação. Então, quem comete do furto até a receptação pode ser isento de pena. Vamos acompanhar agora. Quando? Inciso 1. Quando o crime for, olha lá, inciso 1 do 181, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Então, se eu subtrair agora R$ 100 da bolsa da minha esposa, ela está lá dormindo, lá, vamos imaginar, está dormindo, eu vou lá e retiro R$ 100 da bolsa dela. Eu não pratiquei crime algum, né? Eu não pratiquei crime algum, né? Num primeiro momento eu quero que vocês entendam, não pode ter violência ou grave ameaça. Depois vocês vão entender por quê. Então, se eu fui lá e subtrair sem violência ou grave ameaça, fui lá e fui comprar um baguncinha, uma Coca-Cola, enfim, para acordar legal, para ter energia para dar aula, eu não respondo por crime algum. Cônjuge durante a constância, né, da sociedade conjugal, né? Ou seja, durante o convívio conjugal, ok? Não tem minha responsabilização. Pratiquei um estelionato contra a minha esposa. Falsifiquei a assinatura do cheque dela, peguei um cheque dela. Tem crime, professor? Contra a minha esposa, não. Cônjuge. Inciso 2. Também isenção de pena. 2. Em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Ou seja, o filho que subtraiu do pai, o pai que subtraiu do filho, né? Ascendente ou descendente, eu também não terei essa responsabilização penal, eu também serei isento de pena. Agora, cuidado. Em algumas hipóteses, o 182 do Código Penal, ele me traz a seguinte informação. Olha comigo. 182.
Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Então vamos lá. No primeiro momento, já estava certo. Se eu pratiquei um crime, se eu tirei R$ 100 da minha esposa, da bolsa dela, e ela foi à delegacia, mas eu quero a responsabilização dele, não quero saber. Ela vai chorar, ela vai gritar lá à vontade, ela não vai poder fazer absolutamente nada. Porém, no 182 ele traz assim, peraí, eu vou precisar de representação em algumas hipóteses. Ou seja, trata-se de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal. 3 hipóteses. Primeira, se o cônjuge for separado ou divorciado. Então, se tiver uma separação ou um divórcio, e eu fui lá e subtraí, se a sua esposa for lá e falar, não, eu não quero a responsabilização dele, beleza, é isento de pena. Só que ela vai ter que representar. 2, de irmão. Então, subtraí do meu irmão Luiz. Fui lá e deu bobeira, peguei R$ 100 na carteira dele. Ele vai precisar representar se ele vai querer a minha responsabilização criminal ou não, né? Ou se ele vai manifestar. 3, de tio ou sobrinho com quem o agente coabite. Ou seja, não é qualquer tio ou sobrinho. Tem que ser um sobrinho e tio que morem, então, né, na mesma habitação. Eles devem coabitar, morar junto. Se eu tenho um tio que mora lá em Recife, né, em Pernambuco, e eu vou lá um dia de férias e subtraio R$ 100 da carteira dele, não há que se falar nessa possibilidade de representação. Eu serei responsabilizado criminalmente pela minha conduta. Agora, para fechar, porque senão ficaria muito vago, o legislador vem e diz assim, olha, que legal, só que isso aí não é absoluto. Essa escusa absolutória não pode ser reconhecida de forma absoluta. Por quê? Porque ele vem e traz 3 hipóteses que, por determinação legal, não será cabível a escusa absolutória. Não será cabível, né? Não será cabível a isenção de pena. São 3. Olha lá o 183. Em que ele vai ter pena, em que o filho vai ter pena, em que o pai vai ter pena se ele furtou do filho ou se praticou estelionato, enfim. Primeiro, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando há emprego de grave ameaça ou violência. Crime contra o patrimônio, teve violência ou grave ameaça, será responsabilizado criminalmente pelo crime. Será responsabilizado criminalmente pela conduta. Então, eu fui na carteira do meu pai, quando eu estava pegando dinheiro, ele falou, o que é isso? Eu pego uma arma de fogo e falo, fica quieto aí, porque eu vou subtrair R$ 100, que eu estou com fome, eu preciso comprar um baguncinha, rapaz. Isso é roubo, e como tem violência ou grave ameaça, a escusa absolutória não é reconhecida. 2, 183, inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Então vamos lá. Eu chamo o meu colega aqui do lado de casa, chamo o meu colega Bruno aqui do lado da minha casa. Ô Bruno, meu pai tem uma joalheria ali no centro, vamos lá praticar um furto lá à noite. Chegou uns produtos novos lá, uns anéis, umas correntes bacanas. Vamos lá à noite, é fácil entrar, muito tranquilo. O Bruno fala, bora? É lá no seu pai? Vamos sim. Eu e ele entramos à noite, arrombamos a porta e subtraímos todas as joias daquela joalheria, do meu pai. Eu sou isento de pena. Porém, o Bruno não. Eu subtraí do meu pai. O Bruno subtraiu de terceira pessoa. O Bruno será responsabilizado pelo furto. Claro, se foi roubo, os dois respondem. E por fim, não teremos também o reconhecimento, a aplicabilidade da escusa absolutória no inciso de número 3, se o crime for praticado contra a pessoa com idade ou com idade superior, né? Igual ou superior a 60 anos. Então, se seu pai, se sua esposa, seu filho tem mais de 60 anos, né? E você praticou esse crime contra o patrimônio,
o furto, por exemplo, ou o estelionato, mesmo se for contra eles, ascendente ou descendente, cônjuge, e tiver mais de 60 anos, você não receberá isenção de pena e você receberá pena, porque o 183 ele veda esta isenção de pena. Tudo bem, colegas? Entenderam aqui essa escusa absolutória? Ela é muito importante. Reforçando, ela é cabível em todos os crimes contra o patrimônio, desde que não tenham violência, desde que não tenha, né, a realização, a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo no crime de extorsão. Tranquilos? Conseguiram compreender legal? O artigo 181 ao 183 das escusas absolutórias? Compreenderam? Tranquilos? Mesmo? Tá bom. Vamos lá, nós temos mais um tempinho. Eu gostaria de trazer mais 2 artigos dos crimes contra o patrimônio. Na verdade, perdão, um artigo do crime contra o patrimônio, que é o artigo 163 do Código Penal. O artigo 163 do Código Penal, ele traz o crime de dano. O crime de dano, né? E o que é o crime de dano lá do artigo 163 do Código Penal? Olha comigo. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, imagina aqui. Estou vendo o telefone celular lá em cima da mesa, do meu amigo Bruno, aqui meu vizinho. Eu olho para o telefone e falo, poxa vida, teu telefone é novo. É um iPhone 80, último lançamento. Eu pego o telefone dele, jogo na parede, querendo destruir. Aqui só cabe a modalidade dolosa. No crime de dano não cabe a modalidade culposa. Crime de dano. Admite tentativa? Admite. Então imagina que o sujeito, quando ia arremessar, alguém consiga segurar. Quando ele ia destruir ou inutilizar, alguém consiga impedir o resultado. E o código traz algumas modalidades qualificadas do crime de dano, elevando-se a pena em seu mínimo e em seu máximo. Quando será? Parágrafo único. Quando tiver violência ou grave ameaça à pessoa, quando tiver o emprego de substância inflamável ou explosiva, quanto o patrimônio da União, dos estados, municípios, empresa de concessionária, serviços públicos ou sociedade de economia mista, por motivo egoístico ou prejuízo considerável para a vítima, onde eu passo a ter a detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena se ele praticou, se ele exerceu a violência, além da pena exercida pela violência. Então, o crime de dano não admite a modalidade culposa. Se o agente subtraiu, para cometer o crime de furto, ele destrói a porta do estabelecimento, ele responde pelo furto qualificado pela destruição e não pelo furto e dano. O dano só admite a modalidade dolosa, ele não traz a modalidade culposa ao delito. Para encerrar essa aula de hoje, mais um crime. É o crime do artigo 147 do Código Penal. Artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça, último crime que nós estudaremos hoje. Professor, é um crime que acontece muito, né? Ameaça, muito. De cara, vamos entender. Ameaça 147 do Código Penal é um crime que acontece mediante uma ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu ofendido. É um crime de menor potencial ofensivo, diz assim o 147. Ameaçar alguém por palavras, escritos ou gesto, ou de qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave, detenção de 1 a 6 meses. Primeiro, tem que ser algo possível de se fazer. Então, assim, se você não der aula hoje, vai cair um raio na sua casa e você vai morrer. Professor, é até possível cair um raio, mas isso é uma praga, né? Isso não é ameaça, né? Se você não der aula hoje, prepare-se que eu vou colocar fogo na sua casa e vou matar todo mundo. Isso é uma ameaça. Colocar fogo, você pode colocar aqui e explodir minha casa. Então, tem que ser algo possível de acontecer. Professor, a ameaça é possível? A ameaça só é possível se for considerada plurissubsistente. Tiver vários atos.
né, a ameaça, por exemplo, por escrito ou por meio, né, de mensagem, telefone, ela não consiga chegar até o seu destinatário, né? O parágrafo único diz, então, que somente se procede mediante uma representação. Colegas, hoje foi, então, nossa penúltima aula, né? Penúltima aula. Na semana que vem é nossa última aula do semestre. Mais um semestre findado, mais um semestre concluído. E eu perguntaria aos colegas da aula de hoje ou da aula anterior, os colegas teriam alguma dúvida? Não? Tranquilos? Mesmo? Foi compreendido? Foi fácil a matéria? Conseguiram compreender legal? Então tá bom. Beleza, então.